Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Vado Concursos. Hoje, dando continuidade à nossa preparação para o concurso da Polícia Penal de Goiás, nós iremos hoje abordar a disciplina de Direito Administrativo, certo? Hoje nós iremos trabalhar aí 10 questões, certo? Iremos trabalhar aí 10 questões da banca IBFC, focando aqui nos assuntos princípios da administração pública, beleza? Então, quero que vocês aqui tenham pelo menos um aproveitamento de 80% dessas 10 questões. Então, quero que vocês acertem no mínimo 8 dessas 10, certo? Então, deixem nos comentários quantas questões vocês acertaram, beleza? Então, sejam aí bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Se você está se preparando para o concurso da Polícia Penal Goiás, está nos acompanhando e ainda não é inscrito, ou se você é novo aqui no canal, não deixa de se inscrever, certo? Toda semana a gente está colocando aqui conteúdo novo para vocês, beleza? Então, mais uma vez aí, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui rumo à Polícia Penal Goiás, mais uma aula de Direito Administrativo. Se você é novo aqui no canal, temos uma playlist só para PP Goiás, beleza? Aqui no nosso canal, confira lá que temos outras aulas, Direito Penal, Constitucional, abordando aí Lei de Execução Penal, Legislação Extravagante, Direitos Humanos, beleza? Então, pela semana aí, nós estamos aí colocando diversas questões aqui disponíveis para vocês, beleza? Antes de iniciarmos nossas aulas, nossas questões, eu quero deixar aqui disponível para você o nosso combo da Polícia Penal do Goiás. Pessoal, o material ainda está disponível, preço aí super acessível. Se você ainda não adquiriu esse material, tá na hora de você adquirir, certo? Aí já são diversos alunos dos nossos materiais. O pessoal tá gostando bastante aqui de fazer esse acompanhamento com o nosso material. O nosso combo ele é composto pelo Vadmec e o caderno com 1.490 questões, certo? Nosso Vadmec está abordando todas as leis do seu edital, toda a parte aqui de ética, constitucional, penal, processo penal, direitos humanos, parte ali de legislação específica e legislação extravagante, material atualizado já pós-edital, certo? Aí é toda a lei atualizada com diversas súmulas, mnemônicos, certo? Macetes de concurso, espaço para anotação, o material está bem organizadinho, perfeito para vocês. E você também vai ter acesso aí ao caderno com 1.490 questões, certo? Focando aí na nossa banca IBFC. Pessoal, dessas 1.490 nós temos aí um pouco mais de 1.200 questões só da banca IBFC, certo? Algumas outras questões, devido não existem questões no banco de dados da IBFC, nós colocamos aí de outras bancas, para que você não fique sem exercitar, certo? Então, nós temos aí 1.490 questões disponíveis para vocês. Você pode ter acesso a esses dois materiais aí pelo link na descrição desse vídeo. Você pode clicar lá, vai diretamente no nosso site, já recebe o material. Ou se você preferir, pode estar falando comigo no WhatsApp. Beleza, eu te envio aí uma amostra, a gente conversa lá e você pode estar adquirindo diretamente comigo via WhatsApp, certo? Então aí já são diversos alunos do nosso material, não deixe de adquirir, o material está super acessível, não vai comprometer aqui o orçamento mensal de vocês de forma alguma, pode conferir aí o valor que vocês vão ver aí que não vai passar aí de uma cervejinha no final de semana e você vai estar com material aí, ó, excelente para você fazer um acompanhamento aí para a Polícia Penal do Goiás, de Goiás, beleza? Então, sem mais delongas, sem mais conversas, vamos iniciar aqui nossas questões, mais uma bateria de questões para vocês hoje. Fica conosco, vamos até o fim resolver essas 10 questões aqui com a gente, beleza? Então vamos lá iniciar nossas questões. Pessoal, vamos lá. A questão número 1 em tela diz o seguinte: ó, a administração pública deve respeitar alguns princípios para que atenda seu intuito, que é de concretizar o bem-estar social, entre outros. Assinala a alternativa incorreta dentre os princípios abaixo. Pessoal, então vamos lá. Ó. Vamos assinalar aqui nossa alternativa incorreta, certo? Com relação aos princípios aí da administração pública. Então, a letra A trouxe princípio da legalidade, B, princípio da impessoalidade, princípio da publicidade e D, princípio da propaganda. Pessoal, quando falamos aqui dos princípios da administração pública, os princípios expressos da nossa administração pública, nós vamos falar aqui, ó, da legalidade, certo? Nós vamos falar da impessoalidade, também da publicidade, moralidade e, por fim, eficiência. Certo? Então, são aqui esses 5 princípios expressos da nossa administração pública, beleza? Então, vejam só, legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência. Então, fica aqui o mnemônico para vocês, é o tão conhecido aqui, ó, LIMP, para que vocês não esqueçam, certo? Esses princípios expressos aí. É o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Logo, o princípio aqui da propaganda, ele não é um princípio aqui, certo? Da nossa administração pública, certo? Então,
não se encaixa aqui dentro dos princípios da nossa administração, esse princípio da propaganda. Então, a alternativa incorreta da nossa questão número 1, letra D, perfeito? Então, ó, o princípio da legalidade, impessoalidade, publicidade, todos eles sim estão conformidade aí com a administração pública, certo? Então, fazendo aqui uma pequena revisão em cima desses princípios, para que nós possamos aí ter mais embasamento para resolver as próximas questões, certo? Quando falamos aí do princípio da legalidade, é aqui o melhor se enquadra aquela ideia de que, na relação administrativa, a vontade da administração pública é a que decorre da lei. Segundo o princípio da legalidade, a administração pública só pode fazer o que a lei permite, beleza? Então, ó, revisando aqui um pequeno resumo sobre o princípio da legalidade. Quando falamos do princípio da impessoalidade, certo? O princípio aí estaria relacionado com a finalidade pública que deve nortear toda a atividade administrativa. Significa que a administração ela não pode atuar com vistas a prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas, certo? Uma vez que é sempre o interesse público que tem que nortear o seu comportamento, certo? Então aqui, ó, princípio da impessoalidade. Quando falamos do princípio da moralidade, certo? Em resumo, sempre que a matéria administrativa se verificar que o comportamento da administração ou do administrado que com ela se relaciona juridicamente, embora em consonância com a lei, ofende a moral, os bons costumes, as regras da boa administração, os princípios de justiça e de equidade, a ideia comum de honestidade, está havendo aí ofensa ao princípio da moralidade, certo? Então, falando aí do princípio da moralidade, vocês sempre atentem aí, certo? As regras da boa administração, certo? Princípios aí de justiça, equidade, que ofenda a moral. Falando aí de honestidade, nós estamos falando do princípio da moralidade, perfeito? Quando falamos do princípio da publicidade, esse princípio da publicidade, ele vem agora inserido aí no artigo 37 da nossa Constituição, né? Exige a ampla divulgação do quê? Dos atos praticados pela administração pública, ressalvadas as hipóteses de sigilos previstas em lei, ou seja, em regra aqui ele fala o quê? Da exigência da ampla divulgação dos atos praticados pela administração pública, certo? É o princípio aqui da publicidade. Esses atos têm que ser públicos. E por fim, o princípio da eficiência. Esse princípio ele apresenta na realidade dois aspectos. Ele pode ser considerado em relação ao modo de atuação do agente público, do qual se espera o melhor desempenho possível de suas atribuições para lograr os melhores resultados. E em relação ao modo de organizar, estruturar, disciplinar a administração pública, também com o mesmo objetivo de alcançar os melhores resultados na prestação do serviço público. Perfeito, pessoal? Então, aqui se estendendo um pouco mais aqui no comentário da nossa primeira questão, para nós termos aqui um pouco mais de embasamento desses princípios, para aí termos mais aí êxito nas nossas próximas questões, certo? Então, ficou um pouco mais estendido aqui, mas agora vamos seguir para nossas próximas questões, certo? Então, questão número 1, gabarito letra D. Perfeito? Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 2, ó. Dentre os princípios da administração pública, assinale a alternativa que apresenta aquele que tem relação com o consumo adequado dos insumos utilizados em processo. Ó, falando aqui em consumo adequado dos insumos utilizados em processo. Então, nós temos aqui princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e publicidade. Pessoal, creio que com a nossa explicação da questão número 1, vocês vão conseguir aqui gabaritar facilmente a questão número 2. Então, falando aí essa relação de consumo adequado dos insumos utilizados, nós temos aí o quê? O princípio da eficiência. Isso mesmo, gabarito nossa questão número 2. Letra D. Então, a questão versa sobre os princípios da administração pública. Nesse contexto em questão, a relação com o consumo adequado dos insumos utilizados em um processo que decorre do princípio do quê? Da eficiência, certo? Observe que o princípio da eficiência, ele busca o quê? Otimizar o aproveitamento dos recursos públicos, conforme essa análise aí de custos e benefícios correspondentes, independentemente de critérios políticos, beleza? Então, ela vai buscar o quê? Otimizar esse aproveitamento, certo? Então, ter o consumo adequado, perfeito? Então, gabarito nossa questão número 2, letra D. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 3, ó. O artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal de 1988, dispõe o seguinte, parágrafo 1º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou serviços públicos. A expressão destacada tem relação com o princípio da administração pública encontrado na Constituição Federal.
assinale a alternativa correta que apresenta esse princípio. E aí, senhores, o contexto aqui, ó, do nosso parágrafo 1º, artigo 37, certo? Vamos ver aqui as alternativas a alternativa vai se encaixar perfeitamente nesse contexto. Nós temos letra A, princípio da especialidade, B, princípio da tutela, C, princípio da impessoalidade, D, princípio da hierarquia ou E, princípio da continuidade do interesse público. Pessoal, como eu comentei lá na questão número 1, certo? Fizemos aquela pequena revisão, ficou mais fácil de resolvermos essa questão agora. Então vejam só, a publicidade está falando aqui, ó, da publicidade dos atos, caráter educativo, informativo, orientação social dela não pode, ó, não pode o quê? Constar nomes, símbolos ou imagem. Então nós estamos falando aí do princípio do quê? Vejam só que aqui para concluir, ó, que caracteriza promoção pessoal. Certo? Então, ela não pode caracterizar uma promoção pessoal. Então, ficou fácil. Qual o princípio? Se encaixa perfeitamente aqui o princípio da impessoalidade, certo? Isso mesmo, princípio da impessoalidade, gabarito nossa questão número 3, letra C. Lembrando lá dos nossos princípios, ó, LIMP, certo? LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E aqui, ó, a impessoalidade, certo? Está aí destacada expressamente aí no nosso parágrafo 1º, artigo 37 da nossa Constituição, certo? Então, gabarito nossa questão número 3, letra C. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 4. Ó. A administração deve manter-se numa posição de neutralidade em relação aos administrados, ficando proibido de estabelecer discriminações gratuitas. Só podem fazer discriminações que se justifiquem em razão do interesse coletivo, pois as gratuitas caracterizam abuso de poder e desvio de finalidade, que são espécies do gênero ilegalidade. Em relação ao princípio administrativo do enunciado, assinale a alternativa correta. Pessoal, então vamos lá, falando aqui ó, de neutralidade, certo? Em relação aos administrados, certo? Não pode fazer aí discriminações que se justifiquem em razão do interesse próprio, sim, tem que ser do interesse coletivo, certo? Então vejam só, qual princípio vai se encaixar perfeitamente aqui nesse enunciado? Será que ó, o princípio da impessoalidade, certo? Vocês ficarem em dúvida aqui no princípio da legalidade, por ele trazer aqui gênero da ilegalidade, né? Mas vejam só que esse contexto vai se encaixar aqui ó, no princípio da impessoalidade. Vejam só que esse princípio da impessoalidade, ele admite aí a gente fazer um exame aí sobre os seguintes aspectos. Temos aí o dever de isonomia por parte da administração pública, a administração pública tem que agir de forma isônica, dever de conformidade ao interesse público e a imputação dos atos praticados pelos agentes públicos diretamente às pessoas jurídicas em que atua. Esses atos eles não podem ser imputados à pessoa em si, certo? Então vejam só que o princípio no tratamento conferido aos administrados em geral deve levar em consideração não o prestígio social por estes desfrutado, mas sim suas condições objetivas em face das normas que cuidam da situação, tendo em conta o interesse público, que deve prevalecer, certo? Outro ponto aí do princípio da impessoalidade é que os atos promovidos, os atos e provimentos administrativos são imputáveis não ao funcionário que os pratica, mas aos órgãos em que a entidade administrativa, em nome do qual age o funcionário, como o enunciado trouxe aqui, certo? Outro ponto é que ele pode ser, esse princípio da impessoalidade, ele pode ser encontrado lá no artigo 37, inciso 2º da nossa Constituição, por exemplo, ao se exigir concurso público para o acesso aos cargos públicos, o legislador prezou aí pelo mérito, sem criar discriminações benéficas ou detrimentosas, né? Em observância ao princípio da isonomia ou igualdade, certo? Então, o princípio da impessoalidade, ele também se encaixa aí, perfeito? Então, conforme esse contexto em questão, o que se encaixa aqui perfeitamente será aí o letra D, princípio da impessoalidade, certo? Então, seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 5. Ó. O direito administrativo está informado por determinados princípios que determinam os pilares sobre os quais ergue-se a administração pública. Nesse sentido, assinala a alternativa correta que explica o sentido do princípio da impessoalidade. Pessoal, agora está bem fácil de nós resolvermos aqui, ó, falando terceira vez, do princípio da impessoalidade. Então, vejam só a reincidência desse princípio na abordagem de questões da Banca IBFC, certo? Princípio da impessoalidade. Então, a letra A diz assim, ó, exige objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades. Pessoal, aqui de cara nós já temos aqui a alternativa A como correta em relação ao princípio da impessoalidade. A chave da questão aqui, ó,
promoção pessoal, ou seja, tem que ter essa vedação da promoção pessoal. Os atos aí praticados, eles têm aí só apenas ser dirigidos, devem ser dirigidos apenas à administração pública, certo? E não aí honrarias e para a pessoa em si, mas sim para a administração pública, beleza? Então, ó, gabarito nossa questão número 5, letra A, exige objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção de agentes ou autoridades. Vamos ver aqui os princípios que estão relacionados com as outras alternativas? A letra B diz assim, ó, abrange dois aspectos. De um lado, a presunção de verdade, de outro, a presunção de legalidade. Pessoal, aqui trata do princípio da presunção de legitimidade. A legitimidade é conformidade com a lei e a veracidade, por sua vez, diz respeito aos fatos alegados pela administração, certo? Então, aqui é o princípio, ó, princípio da legitimidade. Na letra C, ela trouxe assim, ó, o controle se exerce sobre os próprios atos, com a possibilidade de anular os ilegais e revogar os inconvenientes ou inoportunos, independentemente de recurso do Poder Judiciário. Então, falando aqui, trata do princípio da autotutela, o princípio da autotutela. Beleza? Quando falamos aqui, ó, em anular os ilegais, revogar os inconvenientes e inoportunos. Então, a administração ela pode anular seus próprios atos quando derivados aí de vícios que os tornam ilegais, certo? Então, aí o princípio da autotutela, perfeito? E na alternativa dele, trouxe assim, ó, nem todos os autores aceitam a existência desse princípio. Para alguns, o seu conceito é vago e impreciso ou acaba por ser absorvido pelo próprio conceito de ilegalidade. Então, negativo aqui, certo? Alternativa aqui incorreta, certo? Então, fazendo aí uma pequena revisão aí do princípio da legitimidade, autotutela, certo? E gabarito nossa questão número 5, letra A, conformidade aí com o princípio da impessoalidade, perfeito? Então, vamos seguir para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 6, ó. Dentre os princípios da administração pública está a impessoalidade, que deve orientar a conduta do agente público para o interesse público em detrimento a interesses particulares. Isso garante que quem estiver em situação idêntica terá o mesmo tratamento, ou seja, assinala a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Pessoal, aqui tem uma lacunazinha, certo? Então vamos lá, mais uma vez, aqui, ó, princípio da impessoalidade, banco e BFC, fiquem atentos. Então ela fala aqui que deve orientar a conduta do agente público, certo? Para interesse público em detrimento a interesse particular. Isso garante, ó, preste atenção aqui na questão, que quem estiver em situação idêntica terá o mesmo tratamento. Ou seja, então vamos lá. Ou seja, deve ser o que aqui? Autonomia, anomia, bonomia, isonomia, taxinomia. Qual alternativa aqui se encaixa perfeitamente? Pessoal, então estamos falando, questão aqui bem tranquila. Estamos falando aqui da situação idêntica, né? Então nós vamos ter aqui o princípio do quê? Da isonomia, certo? Isonomia. Perfeito? Então, o princípio da isonomia, ele é preceito fundamental do ordenamento jurídico que impõe ao legislador e à administração pública o dever de dispensar tratamento igual a administrados que se encontrem em situação equivalente. Exige, desse modo, uma igualdade na lei e perante a lei. Atos administrativos e leis não podem desatender a esse imperativo de tratamento uniforme. Perfeito? Então, falando aí, se é dessa situação idêntica, mesmo tratamento, nós estamos falando aqui do princípio da isonomia. Gabarito nossa questão número 6, letra D. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 7. Ó. Princípios constitucionais implícitos são aqueles que estão expressos e distribuídos no texto constitucional, transparecendo a ideia de um sistema lógico e coerente. Indiretamente, refletem na interpretação do direito administrativo. Um desses princípios é o que impõe à administração pública, ao manejar as competências postas ao seu cargo, o dever de atuar com rigorosa obediência à finalidade legal. Sobre o assunto exposto, assinala a alternativa que apresenta o nome deste princípio. Pessoal, então estamos falando aqui, ó, do princípio que impõe o que? A rigorosa obediência à finalidade legal. Perfeito? Então vejam só, nós temos princípio da finalidade, princípio da especialidade, princípio de autotutela, o princípio do controle. Pessoal, pelo próprio nome aí já feito aí no contexto da questão, da imposição rigorosa, obediência à finalidade
Legal? Nós temos aí de cara, nosso gabarito da questão número 7 é a letra A, o princípio da finalidade. Então vocês vejam que vocês fazendo uma leitura atenta, vocês vão encontrar aqui muitos sinônimos, às vezes o contexto já vai lhe dar ali na cara qual princípio ele está falando, certo? Então aqui, ó, gabarito da nossa questão número 7, letra A, princípio da finalidade, certo? Então essa questão, ela versa aí sobre os princípios da administração pública. No contexto aí em questão, note que o enunciado da questão ele conceitua o princípio da finalidade, certo? O princípio aí da administração que impõe o administrador público que só pratique o ato para o seu fim legal e sem promoção pessoal. É este princípio aí, o princípio da finalidade. A intenção maior deste princípio é proteger o interesse público primário, ou seja, evitar que a administração utilize-se de suas prerrogativas para alcançar fim diverso daquele definido da legislação regente, certo? Então vejam só, se uma questão trouxer um contexto onde, certo? O contexto ele vai lhe trazer ali que a administração utilizou-se de suas prerrogativas alcançando um fim diverso, você já vai ver que ele quebrou o princípio da finalidade, certo? Então, esse princípio ele pode ser cobrado, como os outros princípios da administração pública, pode ser abordado de diversas maneiras nos contextos. Então, vocês têm que ficar atentos, certo? Nas palavrinhas-chave, certo? Então, fugiu de finalidade ou impôs aí a rigorosa observância da finalidade legal, certo? Finalidade legal, finalidade. Então, tá falando aí do princípio da finalidade, perfeito? Então, falando aqui dos outros princípios, é interessante que eu gosto sempre de abordar aqui as nossas outras alternativas, mesmo que as que estão erradas, para que nós possamos fazer uma revisão, certo? Vejam só, o princípio da especialidade, certo? Na verdade, o princípio da especialidade tem por característica a descentralização administrativa através da criação de entidades que integram a administração indireta, como for aí de descentralização da prestação de serviço público, certo? Então, dos princípios aí da legalidade, da disponibilidade, do interesse público, decorre, dentre outros, o da especialidade, certo? Concernente à ideia de descentralização administrativa. Quando falamos aí do princípio de autotutela, da letra C, certo? Nós falamos aí que ele permite a administração pública, ela pode controlar os seus próprios atos, independentemente de intervenção do poder judiciário, certo? Então, a administração ela pode anular seus próprios atos, quando derivados aí de vícios que os tornam ilegais, certo? Então, já inclusive falamos aqui do princípio da autotutela na questão anterior, certo? E quando falamos aí do princípio do controle, esse princípio do controle também chamado aí de tutela administrativa, é aquele que determina que toda pessoa integrante da administração indireta é submetida a controle pela administração direta da pessoa política a que é vinculada, perfeito? Então, só fazendo a revisão aí desses outros princípios, mas o gabarito da nossa questão número 7, letra A. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 8. Ó. O regime jurídico administrativo pode ser conceituado como o conjunto de princípios que define a lógica da atuação do ente público, a qual se baseia na existência de limitações e prerrogativas em face do interesse público. Sobre o tema, assinala a alternativa incorreta. Então vamos lá, pessoal, vou marcar aqui nossa alternativa errada, certo? A letra A ela trouxe a seguinte situação, ó. Havendo conflito entre os interesses da sociedade e as necessidades específicas de indivíduos, os primeiros deverão prevalecer em virtude da posição privilegiada assegurada à administração pública quando se relaciona com particulares, fundamentada no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Senhores, perfeito, a alternativa aqui correta. Está falando aqui justamente desse princípio da supremacia do interesse público, certo? Então, esse princípio é chamado também de princípio da finalidade pública, certo? Então, alternativa aí correta, beleza? E alternativa B, ó. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social dela, não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Essa norma configura corolário do princípio da impessoalidade expressamente previsto no artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Pessoal, letra B aqui ó, também está correta, certo? Perfeito. Para a parte da doutrina, a impessoalidade como princípio significa que o administrador público só deve praticar atos voltados à consecução do interesse público, certo? Então, princípio aí, o tratamento conferido aos administradores, em geral, deve levar em consideração não o prestígio social por este desfrutado, mas sim suas condições objetivas em face das normas que cuidam da situação, tendo em conta o interesse público que deve prevalecer.
Então, a alternativa B também está correta, certo? A alternativa C diz assim, ó. O princípio da moralidade, embora goze do conceito jurídico indeterminado, visa estabelecer a obrigatoriedade de observância dos padrões éticos de conduta, para que se assegure o exercício de função pública de forma a atender às necessidades coletivas. Senhores, perfeito, certo? Aqui, ó, também está correto, conformidade aí com o princípio aí da moralidade, certo? Então vejam só que nós temos aí, aproveitando aqui para falar algumas aplicações aí do princípio. Quando nós falamos lá no artigo 5º da ação popular, a proteção da moralidade administrativa, nesse caso, depende de iniciativa exclusiva de qualquer cidadão. Falando lá dos atos de improbidade administrativa, para a parte da doutrina, a probidade é um aspecto da moralidade. A probidade diz respeito à integridade de caráter, honradez, ou seja, conceito estreitamente correlacionado com o de moralidade administrativa. Então, são alguns exemplos que nós temos aí dentro da nossa Constituição Federal sobre o princípio da moralidade. Aqui também está correto, em conformidade aí com esse princípio, beleza? E por fim, nos restou a alternativa D, logicamente, gabarito nossa questão número 8, ela vai estar incorreta. Então, vamos ver aqui o erro nessa nossa alternativa D, beleza? Ela trouxe a seguinte situação. A administração pública detém o poder de controlar os seus atos de ofício, mediante a anulação de atos praticados em suas atividades essenciais, quando ilegais, ou a revogação dos atos importunos ou inconvenientes, sem que seja necessária a interferência do Poder Judiciário com fundamento do princípio da intranscendência negativa. Inclusive, nós falamos aqui desse princípio e outras questões, inclusive nessa própria questão, nós falamos aqui. O princípio que fundamenta a não necessidade de intervenção do Poder Judiciário é o princípio da autotutela. Autotutela, perfeito? Então, aqui não o princípio aqui da intranscendência, e sim o princípio da autotutela, o erro da nossa alternativa D, certo? Sendo assim, o gabarito da nossa questão número 8, letra D. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 9. Ó. Em relação aos princípios que regem o regime jurídico administrativo, analisa as afirmativas abaixo. Então, temos aqui 4 afirmativas. Nossa primeira afirmativa diz assim, ó, em razão do princípio da intranscendência subjetiva das sanções, não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidade na gestão anterior, quando na gestão sucessora são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos, certo? Então, pessoal, alternativa aqui, ó, correta, certo? A nossa Constituição, ela previu-se aí que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens, nos termos da lei atendida aos sucessores, até o limite do valor do patrimônio transferido. Então, vejam só, decorre do dispositivo, na verdade, o princípio da intranscendência subjetiva das sanções, o qual impede que penalidades personalíssimas alcancem terceiros que não participaram da conduta ou que, ao menos, tinham como evitar o ilícito, certo? Então, aqui, como contexto em questão, certo? Falando aqui da gestão anterior e da gestão sucessora, na tomada de providências cabíveis aí aos cadastros restritivos que fundada em irregularidades, perfeito? Então, a alternativa aqui, ó, correta em relação ao princípio da intranscendência subjetiva das sanções. A nossa segunda alternativa diz o seguinte, ó, o limite de idade para inscrição em concursos públicos só se legitima em face do artigo 7º, inciso 30 da Constituição, quando possa ser julgado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, sendo este um reflexo do princípio da impessoalidade. Pessoal, a alternativa 2 aqui está errada, certo? O limite de idade aí para inscrição em concurso público que tem legitimidade aí em face ao artigo 7º, inciso 30 da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchidos, estamos diante da aplicação do princípio da razoabilidade e não da impessoalidade, certo? Como trouxe aqui, ó, na alternativa. Então, questão aqui 2, ó, falsa, beleza? Alternativa 3 disse assim, ó, a administração pode anular seus próprios atos, quando desviados de vícios que o tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivos de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Este enunciado traz, sobretudo, o princípio da legalidade. Pessoal, negativo. Estamos aqui frente ao princípio da autotutela. Sempre que falamos aqui, ó, anular seus próprios atos, nós estamos aqui em frente ao princípio de autotutela, perfeito? Então, alternativa 3 também incorreta. Por fim, nossa alternativa 4 diz, ó, a administração pública pode anular seus próprios atos
quando estes forem legais. No entanto, se a invalidação do ato administrativo repercute no campo de interesses individuais, faz necessária a instauração do procedimento administrativo, em respeito aos princípios e devido processo legal de ampla defesa. Perfeito, certo? Estão falando aqui, ó, o princípio do devido processo legal e da ampla defesa. Alternativa aqui, ó, quarta, correta, certo? Então ficamos aqui com a nossa alternativa 1 e 4 correta, sendo gabarito nossa questão número 9, letra B. Perfeito? Então, fechando aí a nossa nona questão, vamos seguir para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 10, finalizando aqui a nossa bateria de questões, hoje focando aqui na disciplina de Direito Administrativo, certo? Princípios da Administração Pública, aí para o nosso concurso Polícia Penal Goiás, perfeito? Então, quero agradecer a todos vocês que estão chegando aqui até o final, respondendo aí as 10 questões, espero que vocês pelo menos acertem 8 questões aí das 10, deixa aqui nos comentários quantas questões vocês acertaram, beleza? E, pessoal, não esqueça, o material está disponível de vocês, super acessível. Só deixar tomar aquela cervejinha nesse final de semana que você já vai dar para adquirir o material valor aí de uma pizza, certo? Então, está aí super acessível, material aí excelente para você fazer um bom acompanhamento até o dia de sua prova, perfeito? Então, vamos finalizar aqui nossa última questão, chave de ouro. Ela diz o seguinte, ó, o princípio da especialidade decorre dos princípios, letra A, legalidade e impessoalidade, B, publicidade e da eficiência, C, moralidade da publicidade, D, isonomia e da impessoalidade, ou letra E, legalidade e da indisponibilidade do interesse público. Pessoal, quando falamos aí do princípio da especialidade, ele vai decorrer do princípio, ó, da legalidade e da indisponibilidade do interesse público, certo? Gabarito nossa 10ª questão, a letra E, certo? Então, veja aí, dos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público decorre, dentre outros, o da especialidade, concernente à ideia de descentralização administrativa. Então, vejam só, quando o Estado ele cria pessoas jurídicas públicas administrativas, as autarquias, como forma de descentralizar a prestação de serviço público, com vista à especialização de função, a lei que cria a entidade estabelece com precisão as finalidades que lhe incumbe atender, de tal modo que não cabe aos seus administradores afastar-se do objetivo definido na lei. Isto aí precisamente pelo fato de não terem a livre disponibilidade dos interesses públicos, beleza? Então, alternativa aí correta, letra E, gabarito nossa 10ª questão, fechando aí mais uma bateria de questões para a nossa PP Goiás, beleza? Então, pessoal, mais um vídeo aqui disponível para vocês, certo? Toda semana aqui aula gratuita para vocês aqui resolverem questões, certo? Aqui sempre com muita objetividade. Quero agradecer a todos vocês que chegaram aqui até o final respondendo todas as questões e deixem nos comentários o gabarito de vocês, beleza? Então, até a nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus.